mais um encontro do nosso Reflexões à Luz do Espiritismo. Agradecemos a você que participa aqui pelas redes sociais do MAP, pelo Instagram, YouTube, Face. Deixa aqui a sua participação, a sua indagação, a sua vibração para mais esse encontro que nos traz reflexões e aprendizado. Hoje, como sempre, temos um tema muito interessante. Nós estamos ouvindo falar de planeta de regeneração, de transição planetária. O que é isso, de fato, na visão espírita? O mundo realmente vai mudar dessa forma de uma hora para o outro? Como é que isso se dá na visão espírita? E para conversarmos a respeito desse tema tão relevante, nós temos aqui uma querida amiga, irmã de muitos anos, palestrante, mãe, avó e bisavó. Ela está no seu pós-doutorado existencial de bisavó. Estamos falando da nossa querida Sônia Formiga. Bom dia, queridos. É uma honra estar aqui com vocês, né? Outra vez. Então, cada vez que a gente chega aqui, a gente vibra mais ainda pelo trabalho de vocês. É um trabalho muito importante, né? E atinge tantas pessoas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Ah, que bom. E lembrando aqui aos nossos internautas, aqueles que estão aqui conosco, né? É que os polos do MAP são 15 polos, se não me engano, atualmente, que a cada momento surge mais um, mas nós temos os polos aqui no Rio de Janeiro, na sede, que é Estrada Pau-Ferro, né, 325, Casa de Cultura, mas nós temos também em São Paulo e até em Portugal. Olha só, onde está indo, né, o nosso movimento de amor ao próximo. Estamos aqui agradecidos por mais esse encontro. Deixa aí a sua contribuição. Então, Sônia, para nós começarmos, né, nós falamos que, inicialmente, né, às vezes no próprio movimento espírita, ou na sociedade, né, como um todo, se confunde essa questão de transição planetária, de mundo de regeneração. O que você poderia nos trazer nessa abordagem falando sobre Jesus e a transição planetária? O que nós temos aí de entendimento na visão espírita e, logicamente, na visão da cultura geral que você traz também como educadora, né? Isso aí, Bira. É muito interessante porque a gente está vendo, né, que o momento é chegado, então todas as religiões estão falando sobre isso. Existem vários blogs, vários posts, várias lives sobre transição planetária, cada um com a sua visão, né? Mas é uma coisa que a gente percebe que é universal. Então, eu vou trazer aqui a visão, né? As promessas de Jesus e a visão que a doutrina espírita nos traz, né? E essa que é a minha base de estudo, de compreensão, e acredito que é das pessoas que estejam aí também. Então, eu vou começar por Jesus. Jesus falou sobre transição planetária há 2000 anos atrás, quer dizer, há mais de 2000 anos atrás. Sim, Jesus falou, né? E a gente não vê, por exemplo, nas lives, algumas, com certeza, dos nossos médiuns famosos que falam sobre isso. Mas, de uma maneira geral, a gente não vê as pessoas citando, né, Jesus como aquele que inaugurou na Terra essa ideia de transição planetária de uma forma muito clara, né? Então, eu trouxe hoje para nós trabalharmos uma parábola, que é uma parábola muito pequenininha, né, que Jesus contou e que eu acho que resume de uma forma muito clara esse momento que a gente está vivendo. É a parábola da rede. Uma parábola que não é muito conhecida, né? Muito pouca gente fala sobre ela. E olha que bonitinha, olha. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha todos os tipos de peixes. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Assim será no fim do mundo. Olha como Jesus é claro. Virão os anjos
e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Essa é a parábola. Pequenininha, concisa. Qual a passagem? Você tem a passagem? Direta. Ela está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 47 a 50. Muito então, bom. A gente vai trabalhar essa parábola. Não foi a única que Jesus falou. Depois a gente vai trabalhar outra, tá? Então, a gente viu. Para a gente entender isso à luz do Espiritismo, a gente tem que decodificar essa parábola. Então, o próprio Jesus já fez isso. Ele conta a realidade daquela época, porque eles eram muitos pescadores, e mesmo aqueles que não eram pescadores estavam acostumados, porque aquela era uma cultura muito comum naquela época, né? A pescaria, o comércio de peixe. Então, ele conta, ele trabalha a reália como ela é. Como é que é? Até hoje, a rede é a forma de pescar muito usual, né? Então, a gente vai ver assim, é uma rede de arrastão. Como é que ela é feita? Ela tem mais ou menos 100 metros de comprimento por mais ou menos 2 metros de largura. Em cima, eles colocam cortiça, para ficar levinha, para ela ficar no alto. E embaixo, pezinhos, para que ela rache no fundo do mar. Ficam na terra e levam até um barco. Esse barco vai mais profundo, porque ela tem 100 metros de comprimento, faz um círculo e volta para a areia. Para quê? Nessa volta, ela traz todo tipo de peixe que está ali naquele lugar. Então, vem peixe bom, peixe ruim, peixe que não está pronto para ser pescado, peixe com defeito, vem todo tipo de peixe, né? O que eles fazem? Eles sentam na areia e vão separar aqueles peixes. Os que estão bons, eles põem nas vasilhas para depois vender, servir de alimento. E os que não estão bons, que são pequenos demais, que estão defeituosos, que não são próprios para alimento, eles devolvem para o mar. Que eles não vão deixar apodrecer aquilo tudo ali na beira da praia. Nenhum pescador faz isso. Eles devolvem para o mar, né? Esse é o fato. Essa é a reália que Jesus está trabalhando. Agora a gente vai transcender. A gente vai fazer o que Jesus fez. Essa é a semelhança com o fim do mundo, com o que a gente está vivendo hoje. Os peixes somos nós. O mar é a oportunidade sagrada da evolução aqui na Terra. Então, é a vida na Terra. Olha como é que é semelhante. A rede é a avaliação que todos nós passamos, particularmente quando morremos, fisicamente falando. Então, todos nós temos a nossa avaliação particular, né? Mas essa rede que Jesus está querendo que a gente entenda, ela vai fazer uma avaliação coletiva, porque ele fala quando a rede está cheia, olha só, ela dá oportunidade a todos. Então, vem todo tipo de gente aqui para a Terra, todo tipo de espírito, para evoluir aqui. Então, olha, fica uma ponta na praia. O que é a praia? A praia é a espiritualidade. É essa zona intermediária entre a vida e a morte. Então, na praia, a gente finca lá, começa a rede. Está todo mundo aqui no plano espiritual. Vai para o mar, vai para a terra, evolui, cresce. Aí vem a rede, vai fazer a avaliação coletiva, traz todo mundo de novo para onde? Para a praia, para a espiritualidade, onde haverá a avaliação coletiva. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, de avaliação coletiva de fim dos tempos de transição planetária. O que vai acontecer?
que já está acontecendo. Ele fala, os anjos virão. Então, não são mais pescadores. Agora são os ministros de Deus, que são os seres superiores, que, como ministros de Deus, vão executar a lei divina. E aí vão separar o quê? Separar os homens bons, justos, daqueles que ainda não estão prontos. Que são imaturos, que têm alguns problemas morais, então estão defeituosos, ou ainda não estão prontos para esse momento, e são devolvidos para onde? Para o mar, para novas encarnações em outras condições, em outras situações, em outros planetas, né? Aqui ele fala, serão jogados fora. Fora da onde? Fora do planeta. Fora deste planeta. Vão para outros planetas. Então, essa semelhança dessa pequena parábola tão rica, tão perfeita, com esse momento que a gente está vivendo hoje, é uma coisa fenomenal para mim. Nossa, eu acho fantástica, né? Então, esses espíritos, quando eles voltam para o mar, quer dizer, voltam para a encarnação, mesmo em outros planetas, eles vão ter oportunidade de crescer. Ninguém morre. O espírito não morre. Ele vai ter oportunidades nesses outros planetas de evoluir, de crescer num ambiente mais favorável para ele, porque ele lá vai estar mais afinizado com aquela situação. E se ele ficasse aqui, é igual que a gente fala, uma criança numa escola. Você bota seu filho na escola. Esse menino, ele está imaturo. Ou ele tem alguma problemática, né? De deficiência, qualquer que seja essa deficiência, que vai atrapalhar o seu crescimento nessa escola. O que acontece com ele? Ele repete de ano. Isso é um castigo? Claro que não. Isso é uma oportunidade maravilhosa, porque esse aluno vai voltar para uma série anterior, onde ele estará mais afinizado com aquele tipo de ensino, com aquelas crianças que lá estão. Ele vai ter mais oportunidade de crescimento, de evolução. Se ele ficasse naquela turma, passando de fininho, como a gente fala, né? Sendo arrastado, sendo, vamos dizer, promovido sem estar pronto, ele vai ficar se arrastando a vida inteira. Ele não vai evoluir o que ele poderia evoluir numa turma mais adequada para ele. É a mesma coisa que está acontecendo agora aqui no planeta Terra. Esses espíritos que estão sendo degradados, eles vão para um lugar onde eles têm mais oportunidades de evolução. Muito bem. Você que está chegando agora, nós estamos aqui com a nossa querida Sônia Formiga, conversando a respeito da transição planetária, né? Jesus e a transição planetária, né? Está aqui apresentando nesse simbolismo da parábola da rede, muito rica. Deixa aqui a sua contribuição, a sua indagação, o seu comentário e compartilhe. Mas, Sônia, então assim, devo confessar que eu não tinha conhecimento dessa parábola e da forma, e sobretudo da interpretação que você traz, né? Quando você começou, você falou, tem muita coisa na internet, nas redes sociais, etc, coisas boas e coisas não tão boas e coisas muito confusas, né? Nessa transição que você está falando aí, esse exemplo que você deu da escola também, que é bem adequado, né? Nós já estamos em algum período mais com olhar inclusivo, né? Olhando aqueles que são mais, têm necessidades especiais, alguma diferença. Então, aquela ideia que às vezes passa, né? Que as pessoas vão para o fogo eterno, isso não existe, segundo a doutrina espírita. Todo mundo vai ter uma chance, ninguém vai ficar perdido, nenhuma ovelha se perderá. Olha só, Jesus colocou uma outra parábola, muito interessante também, e muito semelhante a essa. Só que
como ele era o mestre, ele vai aproveitar esse ensino para atingir todas as pessoas. Ele vai trabalhar agora uma outra realidade, que é a realidade da agricultura, que também era uma cultura muito apreciada naquela época, e eles todos, quer dizer que não eram pescadores, tinham uma oportunidade de entender de uma outra maneira. Porque o bom mestre é assim, ele vai utilizar várias formas para ensinar, para atingir a várias pessoas. Então, era isso que Jesus fazia. Parece uma repetição, não é. Não é. É uma fixação de ensinamento. Então, ele vai contar a parábola do joio e do trigo. É uma parábola linda, muito interessante, que eu vou contar para vocês agora. Então, ele fala assim, olha só que coisa mais linda. Jesus conta outra parábola e ele diz assim: o reino dos céus, novamente a mesma coisa, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. E aproximando-se dos servos, os servos do senhor da casa, disseram a ele: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo trouxe isso. Os servos lhe disseram: Senhor, queres que arranque? Queres que o arranque e recolhamos? E ele respondeu: não, para que ao recolher o joio, não também desenraize junto com ele o trigo. Deixai ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. É a mesma coisa. Jesus está falando a mesma coisa. O joio e o trigo somos nós, vivendo em universos paralelos nesse momento. Os homens bons, já amadurecidos, já mais ou menos evoluídos, moralmente falando e materialmente falando, convivendo junto com aqueles imaturos, complicados, que ainda trazem a maldade no seu coração, que ainda não creem no Pai, convivendo juntos nessa guerra, vamos dizer, intestina, essa guerra moral que nós estamos presenciando hoje. E aí, como se fosse uma plantação, onde Deus planta sempre o bem, todos nós temos uma centelha divina em cada um de nós, tanto os justos quanto os imaturos, né? Todos nós, né? Sem exceção. Mas é que o inimigo, o que é o inimigo? É o adversário do bem. Semeia o joio, semeia o mal. E os servos perguntam: quer que a gente arranque o joio? Não, Jesus não deixa arrancar o joio. Não é para destruir o mal, é para transformar o mal em bem. Então, o que ele fala? Deixai-o crescer juntos. Então, esse momento que a gente está vivendo, que a gente reclama tanto, que a gente fala, como é que pode, né? Muita gente fala, Deus permitir isso, né? Que maus, tão cruéis, que fazem tantas barbaridades, convivam com os bons. É Jesus ensinando, deixai-os crescer juntos. Por quê? Que é a oportunidade sagrada que eles estão tendo, talvez as últimas oportunidades, de serem contaminados pelo bem. E aí ele fala, deixai-os até a hora da ceifa. A hora da ceifa é agora, é hoje. É a transição planetária. E aí o que se vai fazer? Vamos tirar o joio
E aquele que não virou trigo, aquele que não amadureceu, vamos atá-los, quer dizer, eles vão juntos, é uma leva grande, que nem os peixes, e serão levados para quê? Para o fogo. O fogo é purificador, em todos os sentidos. Onde será isso? Num novo planeta adequado para eles. E os outros, o trigo, será servido como alimento à terra. E aí, olha que bonito isso. Muito, muito. E aí esse exemplo que você deu da escola, né, cabe bem, né, o aluno que às vezes não consegue acompanhar, né, por dificuldade diversa, ele vai estar numa situação onde mais ele possa estar de acordo, né, com as potencialidades, a habilidade dele, né? Olha só que legal, antigamente, as turmas, eu fui professora a vida inteira, as turmas eram separadas, aluno que tinha dificuldade ficava com aluno que tinha dificuldade. Hoje a inclusão nos mostra que não é para ser assim, é para deixar crescer junto. É para colocar aquele aluno que está com deficiência, que está com uma problemática qualquer, junto dos outros que estão bem. Por quê? Porque ele será ajudado. Então, a gente está vendo que agora, no momento que a gente está vivendo, todo o ensinamento de Jesus está chegando para nós subliminarmente. Com certeza. E a humanidade está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Deixa crescer junto, né? Por quê? Porque as oportunidades serão maiores. Agora, se não der, existem casos que são impossíveis. Então, que aquela criança ela não pode ser incluída daquela maneira. Ela tem que ter um outro tipo de inclusão. Sim, sim. Os espíritos, a mesma coisa. Vai chegar um momento em que esses espíritos tão mergulhados estão no mal, que não haverá outra maneira senão levá-los para um lugar, uma escola mais adequada para eles. E essa escola mais adequada será fogo purificador. Porque esses espíritos, se forem levados para um planeta primitivo, nós não sabemos, ele vai ter que lutar com aquela situação muito difícil. Pela sobrevivência, pelos animais ferozes, por ele ter que trabalhar todas as conquistas que ele deixou aqui na Terra prontas, vai ter que fazer as invenções, poder criar a sua vida, uma vida que seja plausível. Se ele for levado para um planeta de provas e expiações lá no seu comecinho, além dos problemas físicos que ele vai ter que enfrentar, ele ainda vai ter os problemas morais. Então, gente, é muito sofrimento. Então, por isso Jesus fala, haverá dor, haverá choro e ranger de dentes, revolta, porque muitos desses espíritos serão revoltados ainda lá, para onde serão levados, e levarão algumas encarnações até poderem voltar, porque voltarão, assim como os capelinos voltaram para sua pátria. Então, Sônia, isso que você colocou, né, que a gente fica espantado, impactado, né, e aí vem a parábola do joio e do trigo, mas cabe, assim, da gente relembrar que nós já fomos, em outras épocas, semelhante àqueles que hoje nós achamos que são inferiores e que nos são adversos, quer dizer, lá atrás, muito tempo atrás, talvez nós fôssemos aqueles inadequados, hostis à sociedade da época. Cabe nesse conceito da parábola, dessa parábola? Sim, Mira. A gente vai trabalhar a doutrina espírita no segundo bloco. Sim, a gente vai ver, né, como que Kardec trabalha isso, né? De uma forma muito mais positiva, muito mais clara, porque o Espiritismo, ele veio reviver Jesus, né? Ele vem trazer Jesus de novo, né? Com as ferramentas que nós temos dentro do Espiritismo, a reencarnação, a lei de causa e efeito,
a lei de evolução, e tudo isso vem aclarar a nossa ideia, a nossa mente. Mas Jesus, ele mesmo trabalhou essas coisas. Por exemplo, quando a gente vê, quando Jesus fala, no momento da partida dele, que ele fala, todo mundo apreensivo, os discípulos muito tristes, ele fala, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E eu vou preparar-vos um lugar. Então, a gente precisa, nesse momento crucial, ouvir isso e ter calma, ter tranquilidade, ter fé em Deus, nesse Pai de amor, que não exclui nenhum dos seus filhos, que não vai colocar ninguém no inferno, porque Ele ama, Ele é amor, Ele vai dar novas oportunidades, né? Então, quando Jesus fala isso, Ele está falando de transição planetária. Quando Jesus conta o sermão profético, né? Esse sermão profético é um sermão doloroso, muita gente fica assustada com esse sermão profético, né? Porque Jesus vai falar também dos abalos sísmicos, dos problemas que a própria Terra passará, que a Terra também está em transição planetária. É a Terra que está passando para um novo patamar evolutivo, porque os orbes também evoluem. Então, a Terra está deixando de ser uma escola de provas e expiações para passar por uma escola de regeneração. Ela também está ascendendo. E as comoções intestinas dela também são enormes, porque a gente sabe que no interior da Terra é magma. A gente tem essa crosta solidificada, mas dentro da Terra é magma puro, é fogo. Por isso a gente tem os vulcões, que são as erupções de magma que saem, entendeu? Então, a Terra também sofrerá abalos, como já vem sofrendo ao longo das eras. E agora a gente está vendo mais flagelos. Isso também é natural, está no programa de Deus. Deus está no comando. Isso, e a gente precisa entender isso. Jesus está no leme, né? Sempre essa ideia, Jesus está no leme. A gente está indo já para os 5 minutos finais, Sônia. Eu queria citar aqui que quando você fala da transição do planeta também, a mudança, né, física, etc., tem uma série muito, muito construtiva, são 8 episódios só do Netflix, são Enigmas do Universo. Ele vai explicar isso, e lá a gente consegue fazer esses links com a doutrina e com o que Jesus coloca. Isso, exatamente isso. Fechando aqui o nosso encontro, acho que é importante você, se puder reforçar mais isso, assim, não, essa questão do fogo eterno, do inferno, era simbolismo. A gente vai trabalhar isso com alguém, né? Mas Jesus, ele não poderia usar outra imagem que não fosse aquela que eles conheciam naquela época. Eles acreditavam nesse inferno de fogo. Isso veio desde lá da antiguidade, da Mesopotâmia, veio de lá. Os judeus, eles foram aprisionados lá na Mesopotâmia. Durante muito tempo, eles absorveram essas questões do castigo eterno, do inferno eterno. Mas, Bira, eu vou te falar uma coisa. Quando você está sofrendo, parece que o tempo não passa, Bira. Verdade. Parece que o tempo é eterno. Quando você está feliz, voa. Aí você fala, nossa, já acabou. Né? Porque o tempo não é o tempo de Deus. O tempo que a gente vive aqui na Terra é um tempo humano. É um tempo cronológico para que nós possamos gerenciar a nossa vida terrena. Mas o tempo de Deus é outro. Então, essa ideia de inferno eterno é uma ideia que vem dos gregos, lá dos mesopotâmios, da Suméria, passa lá pelo judaísmo, que o judaísmo incorporou tudo isso, e quando o catolicismo se instala na Terra, lá pelo século II, III, ele vai absorver do judaísmo essa ideia
de fogo eterno, de inferno eterno. Mas, Bira, hoje, por exemplo, a igreja anglicana já aboliu esse inferno eterno. E nós temos muitos religiosos que colocam para nós que não é eterno, existe um purgatório, né, Bira? Existe um purgatório. Então, mesmo para eles, existe um purgatório, que para nós seria lá os umbrais da vida. Não é verdade? Então, a gente não pode acreditar que esse Deus de amor, que é apenas amor, possa estar colocando seus filhos numa fornalha ardente e, como Kardec mostra lá no Céu e Inferno, levantando a tampa para ver o que está acontecendo lá. Isso é inadmissível, isso é um absurdo. Já não é do nosso tempo, né? Já não é do nosso tempo. É isso, Bira, que leva muita gente para o ateísmo, entendeu? Verdade. Porque é impossível acreditar nesse Deus. Não dá para acreditar. Então, nós estamos aqui terminando, chegando aqui finalzinho do nosso primeiro encontro, né, com a Sônia Formiga, falando de Jesus e a transição planetária. Nós já deixamos aqui o convite para o próximo encontro, falando de Kardec e a transição planetária. Então, Sônia, nós queremos agradecer mais uma vez a sua grande generosidade, disponibilidade, né, de encontrar esse espaço aí na agenda, que é muito... Eu que agradeço. Né? E que você deixe aí até o próximo convite, deixe um tchau aí, um até logo, convidando já para o próximo encontro, Kardec e a transição planetária. Tá bom, querido, tá bom. Beijo. Então, um abraço. Então, você aqui que acompanhou pelo MAP, aqui nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, muito relevante, significativo. Agradecemos a sua participação. Procure acessar a página do MAP, ver os projetos sociais, as quentinhas, vestibular social, né? Trabalha com as pessoas com deficiência, tanto trabalho que é oferecido. Então, acesse, participe e colabore. Muita paz e bem, e até o próximo encontro.